Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Paulo Sérgio e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre marketing esportivo. A gente vai trazer alguns conceitos, um pouco do histórico do marketing esportivo no Brasil, os processos de marketing esportivo, como fazer essa constituição, essa construção para melhorar o seu negócio, os tipos de marketing, o mix de marketing e o marketing de serviços e produtos esportivos. Então, são elementos bastante importantes e basais da estratégia do marketing dentro de qualquer organização. Mas como que começou o marketing? Primeiro vamos entender o conceito. O marketing, então, o Kotler, que é o pai do marketing, ele coloca que é um processo tanto administrativo quanto social pelo qual as pessoas obtêm o que desejam e necessitam através da geração de desejo, oferta, troca de produtos e de valor. Quando a gente fala produto, para começar, a gente tem que entender que também pode ser um serviço, também pode ser uma ideia. Então, o marketing vai ajudar na disseminação e na comunicação de produtos, serviços, ideias, mas sempre focando em alcançar dentro daquela pessoa o que ela deseja ou precisa. Tá? Então, a maioria dos conceitos vão estar relacionados aos desejos e necessidades das pessoas. Então, o marketing, às vezes as pessoas acham que o marketing é venda. Então, o objetivo do marketing é tornar, na verdade, a venda desnecessária. Então, se você tiver uma boa comunicação, conseguir tocar aquele cliente, aquela pessoa, ela vai querer comprar o seu produto, seu serviço, a sua ideia, porque ela percebe que precisa daquilo e não porque você ficou, às vezes, com estratégias forçadas de venda. Então, o objetivo do bom marketing é elaborar produtos que se vendam sozinhos. O público precisa dele, mas não sabia pedir por eles. Então, o objetivo do bom marketing é conseguir fazer as pessoas formarem fila para comprar o seu produto. Isso aqui é uma frase do Kotler. E aí, como é que se deu o processo de marketing no mundo, Inicialmente, então, ele era visto mais com a ideia de commodity, Então, assim, a ideia do marketing era simplesmente vender aquele produto sem uma conexão, uma integralidade com os demais mecanismos e processos da organização. Então, é como se fosse vender soja, vender laranja, vender banana, vender o que precisasse ali para resolver uma situação muito pontual e de um jeito também pouco articulado. Aí, depois de 1910 a 1970, começa-se a ter um foco no intermediário, nas transações e interrelações do marketing enquanto estrutura. Então, percebe-se que ele é uma função importante dentro da organização, tem o seu papel, mas ainda assim, sem aquela visão mais integrada com as demais. Nos inícios da década de 50 e 70, então, começa-se a considerar nesse aspecto, ele já era visto como uma questão diferenciada, importante da organização, mas agora eles começam a entender não só o ponto de vista do empresário, da indústria, da organização, mas começam a identificar o comportamento do consumidor nesse contexto. O que eu preciso saber e que informações do consumidor podem fazer diferença nesse processo de comunicação. E, enfim, então, no início da década de 60 até os dias de hoje, a gente tem, então, uma dinâmica mais organizacional, mais sistêmica, considerando o marketing de forma transversal em vários pontos da organização. Entrando, então, agora no marketing esportivo no Brasil, a gente tem, basicamente, aí, 4 fases. Uma é de 1950 a 60, onde o início do marketing se dá junto com a industrialização no Brasil. Então, existem várias empresas começando a perceber o Brasil no mercado como um todo, e aí surgem empresas de material esportivo, tem a influência da TV, principalmente do rádio. Então, propagandas do rádio começam a surgir, propagandas de organizações sendo feitas nos intervalos de jogos, de novelas. Isso é um primeiro momento. Depois, na segunda fase, a gente tem a consolidação do marketing no Brasil, entendendo, então, essa ideia de que ele deve ser integrado a outros componentes da organização. Então, empresas maiores começam a ter setores específicos do marketing. A área comercial considera a função do marketing, inclusive passa a entender que o marketing não é só a venda, que a gente tinha acabado de falar. E o consumidor brasileiro ele também passa por um amadurecimento, então, seja do ponto de vista da consciência política, de buscar produtos de maior qualidade, até porque nesse momento existe uma maior variação no mercado. E a gente passa também por um momento político que tem a questão da censura. Então, as estratégias de comunicação elas têm que ter um cuidado especial nessa fase. Na terceira fase, então,
o Brasil passa por um momento progressista, né? Empresas começam a investir no Brasil, ainda que o marketing não tenha um caráter tão técnico, então muito investimento era feito de forma desnecessária. Pensando em esporte, a gente tem a década ali onde o Brasil ele é tricampeão mundial de futebol, isso traz muita atenção para o esporte, né? Existe uma fase também de veneração do corpo e da mente, né? Então, academias, né? Claro que não com o olhar de hoje, mas começa a se ter um movimento nesse sentido, e além disso também algumas modalidades esportivas elas vão ganhando maior visibilidade, né? Principalmente as modalidades mais coletivas. E nas décadas de 80, 90, o Brasil passa por um momento econômico mais sensível, né? Onde há uma inflação descontrolada e, por conta disso, as empresas elas seguram um pouco o investimento com o marketing, de forma que as pessoas agora elas passam mais a adquirir as coisas por funcionalidade do que por qualidade, né? Então, é um momento que, para o marketing, não é interessante, né? E esse aspecto ele vai se controlar depois em 1994, quando a economia é estabilizada com o Plano Real. Então, vejam como a temática de hoje ela sofre influência de todo o contexto mesmo, né? Inclusive político. Então, o marketing, ele em dado momento, aí, ele passa a se tornar mais científico, ele passa a trazer a sua importância dentro de um olhar estratégico. Então, o planejamento estratégico das organizações contemplam fortemente o marketing, né, e as suas estratégias. A gente tem também, nessa época, né, pós-crise econômica, vamos dizer assim, né, pós-inflação, a chegada das tecnologias, a qualificação profissional, né, e com isso o marketing ele vai ganhando mais espaço. É um momento em que os consumidores eles começam a considerar não só mais o preço, como era naquela fase da inflação descontrolada, como também a qualidade. Então, é uma retomada do crescimento, tanto de mercado, né, quanto do próprio marketing que vem a reboque. Então, o Brasil, ele hoje, né, se destaca no mercado esportivo, devido à participação destacada em vários esportes, né? E aí, por conta disso, as mídias, os negócios se aproximam, né? E isso acaba mexendo e movimentando a economia. Então, cifras bilionárias percorrem o Brasil no que tange a questão do mercado do esporte e, junto com isso, o marketing, né? Lembrando que toda essa temática ela é aplicada também no contexto da saúde, do lazer e da recreação, tá? E aí a gente tem, então, o conceito de marketing esportivo, né? Todos os conceitos, eles derivam dos conceitos mais genéricos, né, de marketing. Aqui é o Mullin, Hardy e Sutton, que são 3 autores da área, assim, que estudam marketing esportivo. E reparem que eles trazem palavras-chave que o próprio Kotler já tinha falado lá. Então, consiste em todas as atividades designadas a satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores esportivos através do processo de troca. Então, essa troca ela pode ser de inúmeras formas, pode ser de tempo, troca de dinheiro, troca de algumas coisas de valores de valor que seja interessante para ambas as partes, né? Mas o aspecto chave aqui é que o marketing ele vai contribuir para que a empresa, a sua organização, o seu negócio, ele satisfaça necessidades e ou desejos desses consumidores. No caso, consumidores de produtos, né, ou serviços na área do esporte. Aqui temos um outro conceito, então, conjunto de ações voltados à prática e à divulgação de modalidades esportivas, clubes, associações, seja pela promoção de eventos e torneios ou pelo patrocínio de equipes e clubes. Então, aqui já é um conceito mais restrito, um conceito muito voltado para a questão da divulgação, né? O marketing acaba sendo mais do que isso, porque a divulgação é uma das possibilidades, né? E aqui nós temos um outro conceito também, esse já é um conceito também de 2 autores bem consagrados na área do marketing esportivo, que é o Pitts e o Stotler, né? Então, marketing esportivo é um processo de elaborar e implementar atividades de produção, formação de preço, promoção e distribuição de um produto esportivo para satisfazer, novamente, necessidades ou desejos de consumidores e realizar os objetivos da empresa. Então, aqui ele já coloca o mix marketing, né? Que são os 4 P's que a gente vai falar depois.
mas sempre no centro, né, a alcançar, né, satisfazer necessidades e desejos dos consumidores, e aqui ele bota um aspecto importante, que você vai fazer isso, mas você não vai se esquecer dos objetivos da empresa. E aí ele, destacando aqui, que ele fala que é um processo, né, um processo de construção, que tem passo a passo, que tem, não é uma construção fechada, mas existem elementos muito importantes, e a gente vai falar alguns deles aqui. O processo de marketing, ele segundo Pitts e Stotler, né, os mesmos autores desse último conceito, a principal função de um negócio esportivo e deve buscar continuamente a reinvenção para atrair, satisfazer e conquistar a lealdade dos consumidores. Muito essa reinvenção constante, muito porque a gente percebe que no mercado as coisas são muito dinâmicas, as formas de venda também, né, e a gente tem a chegada do marketing digital de uma maneira muito forte, a gente tem existem, né, as possibilidades de coisas que podem mudar o contexto econômico, político, né, sanitário, né? A gente teve uma pandemia que mudou muito a dinâmica. Isso certamente mudou a estratégia se não todas, a grande maioria das empresas no mundo. E como essa indústria ela vem passando por um grande desenvolvimento e se reinventando continuamente, então a concorrência também vai se tornando maior e por isso a reinvenção também, no sentido de você acompanhar o que está acontecendo no seu mercado e no seu nicho. Dentro do processo de marketing esportivo, existem algumas atividades que são consideradas essenciais para uma boa construção. Aqui também do Pitts e do Stotler, né? E o que ele coloca? Segmentação de mercado. Então, qual é a fatia, né, desse mercado que eu vou alcançar, que eu vou buscar? Definição do composto mercadológico, entender esse contexto, os concorrentes e todos os elementos inerentes a isso. A pesquisa de marketing, que traz elementos importantes para você ter subsídios para construir um bom planejamento de marketing, um bom planejamento estratégico, um olhar estratégico. A definição do mercado-alvo e o desenvolvimento de um plano de marketing. Então, o plano de marketing é a formalização de todas essas estratégias, informações, processos que você vai ter desenhado, que vai ficar na sua mão, de fácil acesso ali, para que você possa revisitar e também, quando necessário, realinhar e reestruturar, porque um planejamento, um plano de marketing, né, um plano estratégico, plano de negócios, eles sempre vão sofrer alterações, então a gente faz eles, mas eles nunca vão chegar até o final, ipsis literis, né, a gente sempre acaba fazendo ajustes, mas são bons pontos de partida para que comece a ação. Então, a gente vai passar por todos esses pontos ao longo da disciplina, sobretudo nessa aula de hoje, a gente vai passar também por alguns deles. O Kotler, que é o pai do marketing, ele coloca alguns passos também na mesma linha. Então, a gente precisa estudar o mercado, entender a segmentação, definição do público, posicionamento, né, relacionado à sua organização, ao que você está oferecendo. O mercado-alvo, né, a proposta de valor. Então, assim, o que você está oferecendo, né, para essas pessoas? Por exemplo, se eu sou um personal trainer e eu ofereço um serviço 3 vezes na semana, eu estou vendendo para essa pessoa 3 vezes na semana, de uma atividade física orientada, ou eu estou vendendo para essa pessoa qualidade de vida, a possibilidade de poder dormir melhor, a possibilidade de ter condições funcionais para realizar as atividades do dia a dia, as condições, né, que essa pessoa pode ter ao fazer esse treinamento comigo, vamos dizer assim, de curtir melhor a sua família, de ficar menos estressado. Então, por detrás de um aspecto operacional da sua ação, sempre vai ter uma coisa que vai dar aquela mudança ali na vida da pessoa. Então, os gatilhos que levam a isso são importantes de ser considerados. Isso é o que gera valor ao seu trabalho, né? Além disso, também a diferenciação do que você está oferecendo com relação à sua concorrência, né? Então, tem o plano de marketing também, o Potter coloca, a implementação de tudo isso e o controle. Então, você vai estar monitorando e fazendo ajustes à medida que for necessário. Antes de entrar em alguns aspectos, né, eu vou falar do conceito de personas, né? Então, dentro do marketing, a gente trabalha com o conceito de personas, que quando você vai identificar o seu nicho, o seu segmento, você percebe que as pessoas têm características similares, né? As pessoas que tendem a consumir o seu produto ou serviço. Então, a gente, do ponto de vista mais estratégico, dentro do marketing, você identifica qual que é o mercado, qual que é o nicho. Primeiro, qual que é o nicho, depois qual que é o mercado, qual é a fatia, né, desse mercado. Segmento identifica que, beleza, então, meu produto e serviço, ele predominantemente, ele tende a alcançar esse tipo de público. E você vai criar personagens fictícios que vão representar
esses diferentes esses diferentes recortes. Por exemplo, eu posso ter uma organização que ela vai atender a 3 perfis diferentes, né? E aí, dentro disso, eu vou definir 3 personas. Para que serve isso? Quando eu tenho as personas definidas, a estratégia de marketing ela vai considerar uma comunicação diferente para cada uma, vai ter uma identidade visual, a cor, outros elementos, a letra, tudo. Isso eu estou falando mais do ponto de vista gráfico, né? Mas a gente pode pensar em outras coisas também, por exemplo, lojas de shopping que utilizam aromas para atrair as pessoas quando passam na frente da loja. Aquilo é pensado em qual persona eles querem alcançar. E dependendo se eu tenho mais de uma persona, mesmo que eu queira passar a mesma ideia, né, ou vender o mesmo produto, eu vou tocar naquela pessoa que para ela faz sentido, né? Então, as personas servem para direcionar estratégias, vamos dizer, estratégias diferenciadas dentro de quem você quer alcançar. Então, a persona é um personagem semi-fictício, baseado em dados e comportamentos reais, que representa o cliente ideal de uma marca ou empresa, né? Você pode ter mais de um tipo de cliente, tá? Por isso pode ter mais de uma persona. Ela também é conhecida como o buyer persona, que é quem compra, o perfil de quem compra, ou avatar. A persona orienta a criação do conteúdo e o marketing digital, mas não só isso, né? Todas as outras estratégias também. O objetivo é criar um perfil que sintetize as principais características dos clientes para que a marca consiga criar estratégias alinhadas ao seu público capazes de atender as suas demandas. Então, aqui a gente tem uma série de perguntas, né, que vão contribuir para a construção da persona. Então, qual é o gênero, a idade, cidade, escolaridade, qual é o cargo, né, se for de empresa para empresa, né, se o seu cliente é uma empresa, uma organização, segmento da organização, tamanho da empresa, daí do ponto de vista pessoal e profissional, qual é a rotina, principais responsabilidades, principal objetivo e obstáculos a atingir, se for de empresa para empresa, né, o que a pessoa faz no trabalho, quais são os maiores desafios, redes sociais que usa, como se mantém informado, como aprende novas habilidades, quais assuntos você mais gosta de acompanhar, os hábitos de compra, então qual marca você costuma usar, como você se informa sobre essas marcas, onde você costuma comprar, em que canais você prefere interagir com as marcas, e a relação com a empresa, né? O que te levou a procurar as soluções da empresa, como a empresa te ajuda a solucionar os desafios, como a nossa empresa, né? Vamos supor assim, qual é a maior qualidade da empresa X, Y, Z. Então, com isso você começa a definir e identificar que, então, quem tende a comprar o meu produto ou serviço tem essas características. Agora, dessas características, você vai pegar dentro de cada variável dessa, né, sempre vai ter uma que vai prevalecer. Então, por exemplo, a gente estava vendo aqui qual o gênero. Então, 80% é mulher, da resposta hipotética aqui de uma pesquisa. Aí a gente vai ver que 90% tinha de 20 a 30 anos. Aí você vai ver a rotina e 70% é servidor público. Então, aqui eu estou desenhando uma persona que ela é uma mulher de 20 a 30 anos, servidora pública. E aí eu vou dar um nome para essa pessoa, né, para essa persona, e essa persona vai representar esse conjunto de características, né, de um grupo que respondeu esse questionário. Eu posso ter várias pessoas, porque eu posso ter vários produtos e serviços que vão alcançar pessoas diferentes, ou um mesmo produto e serviço ele pode alcançar mais de uma pessoa, então daria origem a pessoas diferentes. Só que, às vezes, um produto ele pode interessar um determinado grupo de pessoas por um motivo, e um outro grupo, o mesmo produto, ele pode interessar um outro grupo por um outro motivo. Então, quando eu fizer uma propaganda do meu produto, por exemplo, a comunicação ela vai estar focando naquilo que interessa aquele grupo. Então, eu não vou botar todas as vantagens do meu produto para todo mundo. Eu vou botar as vantagens que são importantes para o grupo A, só para o grupo A. E as vantagens B para o grupo B. Então, eu fico mais assertivo. A probabilidade de eu conseguir a manutenção, a adesão, e até que esses clientes levem essa informação para outras pessoas é muito maior. Aqui eu cito um exemplo, tá? Então, é uma ação voltada para os profissionais de educação física como um todo, tá? Então, teve um momento de eleição de conselho, e na eleição de conselho, você quer alcançar todos os profissionais daquele conselho. E tem profissionais de educação física que atuam no esporte, que atuam na educação física escolar, e outros na área da saúde. Então, a gente define
Quais são as áreas que essas pessoas atuam? É academia, personal, escolinha. Você começa a fazer esse levantamento e personifica essas características simulando um personagem real. E depois que você personifica, e pode até dar um nome fictício para essa pessoa, né, para essa persona, você vai pensar como você vai alcançar cada um. E aí, quando você vai alcançar cada um, você pode fazer uma busca, né, uma pesquisa para entender quais são as cores que têm mais relação, quais são todos os elementos que vão utilizar todos os sentidos possíveis para alcançar melhor aquele grupo de pessoas e também para diferenciar um do outro, porque às vezes a simples identidade visual, quando surgiu um tipo de comunicação, que sejam postagens no Instagram, por exemplo, a pessoa já vai direto naquela que é a cor que ficou referenciada para ela, então ela ganha tempo, ela não quer ver tudo, ela só quer ver aquilo que tem a ver com ela. A pessoa que é professora na escola, ela não quer ver as vantagens do Conselho Regional para a Saúde, ela quer ver as vantagens do Conselho Regional do professor da escola, né? Então, para ela, a gente começa a direcionar só as informações que essa pessoa, que interessa a essa pessoa. E depois que você identifica como a estratégia, né, para alcançar melhor, aqui eu estou só citando o exemplo da questão de cores, né? Você define cores, você define padrões, você define letras, você define... E aí você começa a fazer construção de conteúdo direcionada, né, para cada público, baseado nos interesses daquele público que, em tese, você já sabe porque você fez uma pesquisa. Então, aqui é bem sintético, mas é só para ter uma ideia de personas. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de marketing. Então, existem alguns tipos de marketing, que é a forma de realizar a comunicação e encantar esses clientes, esses consumidores. Dificilmente uma estratégia de marketing vai utilizar só um tipo, eu vou mostrar vários para vocês, e vocês vão poder depois ver alguns exemplos na área do esporte para ficar mais fácil de compreender e mais ilustrado. Bom, então vamos lá. Aqui tem alguns tipos de marketing, então marketing tradicional, de nicho, social, digital, e a gente vai passar por todos eles um a um, trazendo os exemplos respectivos para a área esportiva. Então, no marketing tradicional, que também é chamado de offline, ele funciona em qualquer ambiente, tá? E ele busca simplesmente levar a marca até a mente do consumidor. Muitas vezes, não de uma maneira tão direcionada, né? Mas você consegue mostrar para várias pessoas que aquilo ali existe, que aquela marca existe. Ele costuma utilizar rádio, TV, jornal, eventos, brindes. Então, por exemplo, um evento que tem no centro da cidade, ele está alcançando todo mundo que passa ali, mas não necessariamente todo mundo que passa ali vai ser um potencial cliente. O marketing de nicho, né, que é muito falado pelos autores, principalmente nos esportes, na área esportiva, né, ele é direcionado para atender uma demanda específica de um mercado e ele ganha mais eficiência porque você vai estar centrando suas energias, concentrando elas para um público específico que muito provavelmente, a partir de uma pesquisa que você já fez, é aquele que mais vai ter interesse, né? Então ele é bastante interessante mesmo. O marketing social, ele vende uma ideia, tá? Em vez de vender um produto ou serviço, então tem, por exemplo, um problema que existe na sociedade, né? E aí que aquela organização, aquela ideia, aquela sugestão que você está vendendo, ela pode ajudar nisso, nessa solução. Então, por exemplo, cuidar do meio ambiente, utilizar centro de segurança, ser menos sedentário, então, às vezes, campanhas publicitárias do Ministério da Saúde, voltando, então, assim, não está vendendo um produto ou serviço, ele simplesmente quer que a população se mexa mais, né, ou se alimente adequadamente, ou diminua, pare o tabagismo, né, com o tabagismo, ou com o consumo de álcool. Então, a gente tem várias questões, né, nesse sentido, o Criança Esperança, Futebol das Estrelas para arrecadar dinheiro para uma determinada situação. Então, existe todo um marketing em volta disso, que a finalidade ela é vender uma ideia ou ajudar uma causa específica, uma situação social. Aqui temos alguns exemplos. Então, marketing tradicional, vamos supor aqui que uma academia chegou na cidade e ela coloca esses outdoors em toda a cidade. Então, ela não está focando necessariamente num público, mas mostrando para a cidade que a empresa está lá, né? É claro que é improvável que uma empresa vai colocar um outdoor sem fazer uma pesquisa antes, então ela vai colocar só onde faz mais sentido, mas aqui é só para a gente ilustrar. Marketing de nicho, né? Então, por exemplo, você pode ser personal para um grupo muito grande, você pode ser personal para um segmento, né? Então, aqui no caso, um exemplo de personal gestante, então voltado para o público gestante, então ela pegou um nicho, então assim, você não consegue ser talvez o primeiro, melhor personal da sua região, pensando do ponto de vista geral. Agora, se você consegue segmentar e escolher um nicho, talvez você seja o primeiro naquele segmento.
E os autores, né, que estudam marketing e sucesso no marketing falam que você ser o primeiro do seu segmento é muito importante. Então, quando você nicha, você também está conseguindo uma maior visibilidade, muito provavelmente uma maior autoridade naquela área, que te diferencia dos demais, né? O marketing social, então, aqui, por exemplo, a corrida, o Desafio das Estrelas, que reverteu o recurso para as vítimas daquelas enchentes que tiveram em Itajaí na época, né, alguns anos atrás. E aí a gente vai para outros tipos. Então, marketing digital, que é o mais atual, famoso aí, que está todo mundo acompanhando. Então, a gente tem ferramentas de marketing digital, né, de redes sociais, como Facebook, Instagram, Telegram, etc., né? Tem um bom custo-benefício e você consegue também trabalhar com a segmentação, porque existem ferramentas para você mandar especificamente para o seu nicho. Então, ela é bastante interessante e tem sido absorvido por todo tipo de organização. O marketing de conteúdos ele é responsável pelo crescimento orgânico maior, por exemplo, dentro de redes sociais. Então, as empresas mostram que é muito compensador você trabalhar com conteúdos. Ele não vai estar, durante a produção de conteúdos, vendendo diretamente o produto, mas entregando valor para aquele cliente, para aquela pessoa, um valor, algo que a pessoa tem interesse, já segmentado. Então, esse valor ele vai chegar a quem realmente interessa. E essa pessoa vai se sentir tão tocada ou tão grata, né, por ter acesso a um conteúdo que é muitas vezes gratuito, que ela vai querer voltar e aí ela acaba aderindo a essa organização e depois comprando os produtos e serviços. Tem o marketing direto, que trabalha com a ideia de ter o contato direto com o consumidor, sem intermediários, pode ser por e-mail, pode ser telemarketing, pode ser a venda direta. Tem o marketing indireto, que você faz vamos dizer, entre aspas, a comunicação do seu serviço ou da sua marca de maneira indireta. Então, acaba dando uma maior aceitação, porque a pessoa não se sente muito abafada, querendo, como uma intervenção que está querendo fazer essa compra imediata, mas você acaba, à medida em que olha de maneira indireta, assim, você vai assimilando bem a marca e fica mais fácil depois para ações mais diretas, né? Então, por exemplo, um filme que mostra lá dentro do filme a marca daquela empresa, né? Ou a própria o produto daquela empresa. Então, é dessa forma. Como exemplo, né, a gente tem um personal que ficou bastante conhecido na pandemia, que é o Norton, que faz sua venda basicamente de consultoria online, né, e ele faz treinamentos online, a pessoa não tem contato direto, e ele consegue fazer o trabalho dele de orientação, né, de atividade física dessa forma. O marketing direto, eu botei exemplo de uma loja dentro de um clube, bem tradicional. O marketing de conteúdo, a gente tem vários perfis aí, eu botei o exemplo de um que é o do professor Fábio, que ele trabalha com fisiologia. Então, ele entrega muito conteúdo interessante, você acompanha e, eventualmente, tem lá uma propaganda do curso dele. E aí você vê que o conteúdo dele é tão bom que o curso deve ser melhor. E aí você acaba comprando o curso. E o marketing direto, né, que é um filme bem antigo, De Volta para o Futuro, mas ali, no caso, ele está com um tênis da Nike. Então, dentro de um filme, você pode, por exemplo, fazer propagandas dentro de novela, né, e de outras formas indiretas. Depois a gente tem o marketing institucional, que é simplesmente a ideia de divulgar a marca, né? O outbound marketing, que é um marketing tradicional, né, com foco em apresentar o produto e serviço de forma mais massificada. Então, às vezes você vê uma estratégia que vai alcançar muita gente, não é necessariamente aquele nicho, mas pode ser a estratégia daquela empresa naquele momento, né? E aí obter um resultado mais a curto prazo. Então, poderia até pegar o exemplo daquele outdoor que a gente viu antes, um outdoor que vai estar falando de um jeito bastante geral ali, vai estar como se fosse um tiro de canhão para matar uma barata, mas dificilmente vai passar uma barata viva ali. Então, alguém vai ser tocado por aquele marketing. Só que ele não é tão eficiente, às vezes, né? O inbound marketing, então conhecido como marketing de permissão, então, geralmente, ele já é direcionado a pessoas que estão predispostas a comprar aquilo. Então, um exemplo é quando a gente coloca um site, alguma coisa na internet, você consegue segmentar palavras-chave, né, de busca, então, que é o SEO, é um código lá que você coloca, e aí quando a pessoa estiver buscando aquelas palavras, ela muito provavelmente vai cair em sites como o seu ou o seu, né? Então você consegue a pessoa já sabe o que a pessoa quer, porque ela botou uma palavra e a palavra que você definiu para que aparecesse para quem botasse, né? Então
acaba aparecendo numa busca lá de Google a sua empresa na frente da pessoa. O marketing de relacionamento, então, que entrega, a marca se relaciona com o cliente, né? Possível por meio de ações cuidadosamente planejadas, então, existe um contato, existe uma pesquisa antes de você fazer esse contato, né? Porque você precisa manter esse contato, então, no caso, o cliente, a pessoa precisa, de alguma forma, estar satisfeita para poder retomar, né? E aí, por exemplo, o exemplo do cliente de personal tradicional, que você mantém em contato, você acompanha, você vê se está dando certo, não está, o que pode melhorar, você então faz aquele acompanhamento de perto. Então, exemplo aqui, o marketing institucional. Um outdoor aqui do clube, né, no início da cidade, lá na entrada, né, falando do clube simplesmente, né? Claro que pode ter aqui uma provocação local com os clubes adversários, mas é só um exemplo mesmo. No outbound marketing, então a gente tem, por exemplo, um evento, e nesse evento a estrutura está constituída com equipamentos que trazem a marca, né? Então, você não fica olhando para aquilo, mas você está em contato com a marca de alguma forma. O evento tem uma relação, né, específica, então pode contribuir, porque seria um espaço que teria que ter essa estrutura, com ou sem marca. Então, se você possui equipamentos com marca, e aí como é que acontece isso? Né? Tanto você pode ser uma empresa que aluga para esse tipo, né, aluga ou vende esse tipo de estrutura, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, ou às vezes é uma simples troca, você oferece esses produtos para acontecer esse evento, porque você já sabe que indiretamente as pessoas que vão estar lá, elas vão ter um contato com a sua marca, né? E já são de alguma forma pessoas também predispostas, né? Porque a Mizuno tem relação com o esporte nesse caso, né? Então, no exemplo que a gente está vendo aqui. No inbound marketing é só um recorte de uma matéria mostrando que as pessoas pesquisam na web, e essa pesquisa que vai direcionar elas depois para o seu negócio, quando você tiver um SEO bem definido, pensando num site, por exemplo. E o marketing de relacionamentos também, um recorte mostrando que os clubes eles se preocupam com isso, em manter os seus clientes cada vez mais, né? E deixar esses laços bem estreitos, tentar entender o porquê o que é bom, o que é ruim, o que pode melhorar, porque isso deixa as ações mais assertivas da organização. E aqui, como a gente está falando de organização esportiva, poderia ser um clube. O marketing promocional, então, que objetiva motivar o consumidor a tomar a decisão a partir de uma promoção, de algum sorteio, algum concurso, tá? Então, a gente tem o exemplo da Black Friday no momento, né? Ou a amostra de whey na academia, uma aula grátis, primeira aula grátis com o personal, a gente tem esses exemplos. O marketing de guerrilha, que ele traz uma estratégia não convencional para ficar memorizada na cabeça daquela pessoa, né? Então, ele geralmente se destaca por ser muito diferente e ele normalmente é bastante interessante. O marketing multinível, que trabalha com a ideia de cadeia de conexões, então, você venda direta e com cadeia de conexões, você vai ganhar um valor ali percentual em cima do que você vende, né? E ainda em cima da rede que você vai formando. A gente tem Rinode, Herbalife, Mary Kay e outras organizações. O marketing de afiliados, que é um tipo digital e que ocorre por meio, né, então, de parcerias entre a pessoa que tem interesse e a organização que produz e vende aquele serviço, e aí você ajuda a vender e você vai ganhar também um percentual em cima disso. Aí aqui tem alguns exemplos, né? Então, marketing promocional, aquele primeiro mês grátis, o marketing multinível, né? Eu botei o exemplo da Herbalife, o marketing de afiliados, né? A Decathlon, que você pode ser um afiliado da Decathlon, vender produtos lá e ganhar um percentual. E o marketing de guerrilha, aqui eu botei dois exemplos, então, um que eles botaram um piano na escada para incentivar as pessoas a subir de escada em vez de usar a escada rolante. Poderia ser, por exemplo, uma campanha de uma organização pública de saúde, querendo que as pessoas fossem menos sedentárias, mais ativas, né? E ali embaixo a gente tem um banco da Nike que não tem nada para sentar, não tem local para sentar, que a ideia é tipo, corra, né? Então, você, com certeza, ao ver um tipo de marketing desse sentido, tende a falar para as pessoas, porque é uma coisa muito diferente, chama muito atenção, e a propaganda ela acaba acontecendo por si só,
a partir da experiência que você teve ao entrar em contato com ela. Então, qual o tipo de marketing, né, chamou mais a atenção de vocês, né? Os autores falam muito do marketing segmentado, né, como um marketing importante, mas no setor esportivo, mas lembrando que o marketing segmentado ele vai estar alinhado e articulado com outras características, outros tipos de marketing que a gente acabou de ver. Então, sobre a segmentação do marketing, né, o Mullin e colaboradores, ele coloca a importância, né, de atingir esse público-alvo de maneira ativa, né? Fala que a segmentação oferece melhores condições de eficiência e potencialização, claro, você vai investir energia e recursos focando num público específico. A comunicação estratégica é a maneira mais adequada, então, de utilizar o esporte como divulgador de massa. Então, você não vai vender banana para quem quer maçã, então a mesma ideia aqui. Então, você vai, por exemplo, dentro de um clube, você vai ter, às vezes, muitas modalidades esportivas, né? Mas a comunicação, ela, na medida do possível, se for direcionada, com certeza vai ter uma adesão e vendas uma quantidade bastante significativa, maior, né? Se você conseguir fazer isso. Dentro dessa ideia, então, a gente consegue trabalhar com uma pesquisa de marketing, que é um outro ponto muito importante para conseguir a segmentação ideal. E aí a gente também vai entrar agora no conceito que é o mix de marketing, né? O mix de marketing, ele é trabalhado com todos os teóricos aí do marketing, que são formas de a gente estruturar e pensar os elementos principais do marketing. O mix marketing, ele tem alguns elementos importantes. Então, segundo Mullin e colaboradores, né, a gente precisa considerar o mercado dos produtos e serviços, o produto esportivo propriamente dito, o custo com o esporte, a promoção, a distribuição, são aspectos que vão precisar ser considerados dentro desse planejamento. Bom, dentro do mix marketing, então, a gente tem o conceito mais comum, que é os 4 P's do marketing, que embasa a construção do marketing em 4 pilares básicos, que seria, então, o produto, o preço, a praça e a promoção. Não quer dizer que outros não estejam, mas nessa concepção, outros como processos, pessoas, eles vão estar incorporados dentro dessa estrutura, né? Em alguns autores, eles preferem dividir de outra forma, dar outro nome. Às vezes fala-se até em 7 P's do marketing, 8 P's do marketing, mas, na verdade, não quer dizer que os P's que estão nesses outros conceitos não estão incluídos aqui. Na verdade, aqui eles deixaram condensados os outros elementos, tá? Então, primeiro, esse é o primeiro principal modelo, né, adotado nas empresas, os 4 P's. Existem outros, né, como eu falei, os 4 A's de Richards, então, que ele traz lá análise, adaptação, ativação e avaliação. Tem os 4 C's de Robert Lauthborn, que traz, então, necessidades e desejos do consumidor, custo para satisfazer o consumidor, conveniência para comprar e comunicação, mas se vocês olharem, tudo tem muito a ver, então, às vezes, são só nomenclaturas que modificam. Então, a gente vai utilizar aqui a ideia dos 4 P's mais tradicional, né, como referência. Então, a gente tem um produto, pode ser um produto físico, pode ser um serviço, pode ser uma ideia, tá? E nessa análise, então, a gente considera a função, a aparência, o design, a embalagem, o serviço, a garantia, a forma de comunicação, a forma de comunicar, né? Porque isso vai fazer diferença para que esse produto, que é aqui numa ideia mais ampla, chegue, né, e tenha uma melhor adesão a quem o deseja, né, ou precisa. A análise de produto permite potencializar as ações, dimensionar custos e alcançar maior assertividade, então, e permite, então, também compreender o ciclo de vida e a participação no mercado. Então, o produto, ele é introduzido, ele passa por um momento de crescimento, aí ele tem uma questão de amadurecimento no mercado, as pessoas sabem que ele existe, ele é bom, ele já tem um motivo para ser comprado, claro, na cabeça das pessoas, e depois ele tem um declínio. Quando você, em alguns casos, né, com inovação, com reinvenção, com ajustes, você consegue manter e emendar um novo ciclo, tá? Isso não é válido para todos os produtos, mas para alguns produtos e serviços dá certo. É trabalhar com a ideia de recorrência e fazer com que esse cliente ele sempre adquira novamente, ou, enfim, às vezes o próprio serviço e produto já está constituído de uma forma que facilite isso, né? Então, antigamente você comprava cursos online que você queria,
hoje você está vendo muitas plataformas de cursos em várias áreas, onde você compra aquilo e você tem acesso constante àqueles cursos enquanto você está pagando a mensalidade. Então, você garante uma recorrência. Então, antes eu compraria vários cursos de finanças, hoje eu vou lá e contrato uma plataforma com muitos cursos de finanças, e quando eu não quiser mais, eu paro de pagar a mensalidade. Só que para aquela organização é bom, porque ela sabe que todo mês ali vai ter um recurso entrando de maneira perene, entre aspas, né, perene. Aí aqui a gente vê que os produtos eles podem ter ciclos diferentes. Então, alguns eles crescem muito rápido e caem muito rápido. Alguns eles demoram para crescer, depois eles ficam constantes, né, na maturidade. Né? Então, dependendo da época, das tecnologias daquele contexto, dos problemas, desafios que podem surgir, vai mudar esse ciclo aqui do produto. Depois a gente tem o preço, então a precificação, né? Qual o valor que eu vou dar para esse produto e serviço? Né? Ele depende do segmento, do perfil dos consumidores, do ambiente, dos aspectos culturais, econômicos, né? Então está em crise econômica, não está, a pessoa precisa disso mesmo, não precisa. Em alguns casos, uma crise econômica não é condição, porque é uma coisa que a pessoa precisa. Então, por exemplo, um pão de trigo, todo mundo ali quase compra, dependendo se tem crise ou não. Então, você vai ver que essa análise do preço, ela vai considerar inúmeros fatores. Existem algumas pesquisas para identificar o preço, né? Então, é baseado em valor, então valor no sentido de, inclusive, fazer uma entrega a mais do que só aquela entrega visual que a gente está imaginando, né? Considera competidores, consumidores, os custos, é justo e igualitário para todos os consumidores, é mensurável e controlável, aqui entra um pouco na ideia do Smart, né, da meta Smart, é repetível, então os custos e as margens podem ser repetidas ao longo do tempo, está interligado com outros processos do negócio, maximiza a lucratividade, então a gente vai pensar em vários aspectos para ver qual é o melhor preço. Depois nós temos a praça, né, que é como vai ser distribuído esse produto, serviço, ideia. Então ele visa analisar como que ele vai chegar nesse consumidor, né? Ele considera então canais de distribuição, que pode ser tradicionais, logísticos, pode ser internet, vai variar, né? Pode utilizar outras pessoas, outros atores, facilitadores. E a análise da praça vai envolver, então, estudos que consideram a cobertura, então, a área de atuação e abrangência, seleção de tipos e características dos canais, a logística, elementos de motivação para os canais, níveis de serviço, etc. Depois a gente tem a promoção, tá? Que aqui a ideia é muito mais do que só uma promoção, como a gente conhece, promoção de loja, não é isso. É isso também, mas não é só. Então, ele relaciona o processo de comunicação e de vendas, que pode se dar de diferentes formas, né? É importante que a estratégia de campanhas de divulgação considerem quanto que vai investir, qual vai ser o retorno. Se o retorno não for imediato, ele tem que ser um retorno pelo menos de médio e longo prazo, porque geralmente exige muito custo dentro desse processo de promoção. Né? Envolve propaganda e publicidade, relações públicas, diferentes tipos de mídia, feira, evento, patrocínio, etc. E na área esportiva, né? Como é que funciona? Então, esse mix de marketing está disposto com o cliente, né, dentro, no centro desse contexto, e no seu entorno a gente vai ter produtos, preço, a distribuição, né, o ponto de venda, a promoção, né, com todos esses elementos que a gente acabou de falar. Então, por exemplo, o preço do esporte é o quê? É o ticket, é o ingresso, é o tempo gasto, é a receita da mídia, enfim, uma série de fatores que vão estar. Às vezes, esse cliente ele não é uma pessoa, às vezes é uma organização também, né? É importante a gente lembrar. Aí na questão dos pontos de venda, a gente tem os estádios, viagens, canais online, que tem muitos, né? Cobertura da mídia, então distribui, né, isso. E aí a gente tem dentro da promoção os patrocínios, publicidade, promoções de venda, merchandising, relações públicas, investimento corporativo e o produto propriamente dito. Ele pode ser os jogos, os eventos, as competições e tantos outros, inclusive serviços relacionados a lazer, saúde e recreação. Aqui tem uns exemplos, né, visuais aqui. Então, por exemplo, o preço, falando ali por exemplo, de um clube falando, né, negociando com emissoras, né, o ticket de um jogo no estádio ali do Fluminense, distribuição coloquei também de um jeito bem simples, né, as lojas dentro dos clubes, né, promoção esportiva, então, por exemplo, existem parcerias
onde um clube, o estádio dele foi constituído por uma empresa, construído por uma grande empresa, ela investiu nisso, e ela coloca a marca dela no clube, e aí o clube por si só está fazendo propaganda daquela marca, uma parceria, né? Então, também é uma forma de promover. E aí os produtos esportivos também tradicionais, chuteira, camiseta, o jogo, a marca Neymar, né, que acaba sendo um produto hoje, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos. Existem os outros P's, como eu falei, produto, além desses, né? Que daí a gente tem, por exemplo, pessoas. Então, o pessoas, o P de pessoas, né? Foca nas pessoas e nos clientes, considerando análise comportamental, função, atitude, aparência, mas isso a gente já meio que considera também nos outros P's, mas aqui alguns autores separam isso. E aí, dentro das pessoas, a gente tem também algumas fases, né? Então, a fase de qualificar esse cliente, atrair, ativar, quando ele faz a primeira compra, reter esse cliente e depois reativá-lo, né? A partir do momento que, paralelo a esse, a gente tem o ciclo do produto e do serviço, né? E aí nós temos outros P's, como a percepção, que o empreendedor ele precisa representar o observador, saber o que está acontecendo no seu entorno, né? E considerar tudo isso de uma maneira bastante sistêmica, né, onde ele leva em consideração a percepção do cliente, mas também o motivo pelo qual ele tem aquelas percepções. E os processos, né, que tem uma questão talvez mais interna do controle de processo de produção do seu negócio, mas que, em tese, também, com um olhar estratégico, isso também é considerado. Por fim, então, o Mullin e colaboradores trazem dois eixos principais do marketing esportivo, que é o produto, que o marketing é voltado para o produto e serviço esportivo, propriamente dito, e o marketing também é voltado para outros produtos e serviços, mas que utilizam as promoções esportivas para fazer a sua venda, vamos dizer assim. Então, são produtos e serviços da indústria dos esportes. Aqui tem alguns exemplos. Esportes oferecidos como produtos de participação, como participação numa liga de basquete recreativo, não precisa ser só profissional, claro. Esportes oferecidos como produto para espectadores, né? Então, a gente tem aí os jogos, né? Os shows e tal. Equipamentos e acessórios necessários ou desejados, então, por exemplo, nas práticas esportivas, no fitness, uniformes, joelheiras, equipamento de musculação. Brindes promocionais usados para promover o esporte, eventos esportivos ou atividades fitness, bonés, camisetas. Instalações necessárias para poder se praticar, para realizar o esporte, atividade física. Serviços como encordamento de raquete, lavanderia, limpeza, que vai estar relacionado àqueles espaços, né, onde, ou, enfim, que tem uma relação direta com o produto e serviço, mas, e são essenciais. Se isso não acontecer, né, sem uma raquete encordada, você não consegue jogar o tênis, né, então é necessário esse serviço. Atividades recreativas como ciclismo radical, montanhismo, camping e outras. Administração e marketing voltados para o esporte especificamente, às vezes uma empresa que trabalha com isso também está dentro desse mercado. A oferta de um indivíduo para tratar de assuntos financeiros, legais, contratuais, promocionais, no meio esportivo, né, não só para atletas, também tem relação. Revistas que trazem essa temática e tantos outros exemplos que a gente tem. Então, a gente viu nessa aula os aspectos conceituais e práticos da gestão do marketing, conceitos e o histórico. Vimos o conceito também de personas, né? Os tipos de marketing e aplicação dos esportes, o mix de marketing, né? Alguns diferentes tipos, utilizamos mais os 4 P's do marketing como padrão aqui, e o marketing de produtos e serviços, trazendo exemplos no meio esportivo. Então, vocês, para a próxima aula, né, eu deixo o artigo Publicação Acadêmica do Marketing Esportivo no Brasil, que vai enriquecer tudo isso que a gente conversou aqui, e o tema da próxima aula é empreendedorismo e marketing digital. Eu espero vocês lá e até a próxima.